Por que oratória? Por que alguém estudar oratória? Qual a importância? Todo mundo fala. Por que se preocupar tanto com esse tal de falar bem, essa ideia de falar com clareza, que eu sempre defendo aqui, essa ideia de você emitir a mensagem e o receptor receber a mensagem no nível da emissão, com a clareza da emissão. Por que oratória? A oratória está associada com o quê? Nesse mundo que nós vivemos, a oratória tem qual poder? Gente, para quem lê a Bíblia Sagrada e para quem é cristão, vai saber que o mundo foi criado pela fala. A Bíblia já diz literalmente, no capítulo de número 11 da carta aos Hebreus, pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. Ou seja, a palavra cria, a palavra faz. Por que oratória? Eu coloquei uma resposta por causa da instrução. Fica no vídeo até o final para você compreender plenamente do que se trata. E já vou pedir algo para você. Se não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Nesse mês, o meu canal, graças a você, ganhou 14 mil novos inscritos. Se você já é inscrito, faça um comentário, ative o sininho, fale alguma coisa, faça alguma coisa, dá um like, dá um dislike também, você é livre. Agora não fique na inércia no meu canal, parado no canal. A oratória sempre esteve associada à instrução. Lembrando que os meus vídeos não são editados. Tem erros no vídeo? Tem mesmo, não é perfeito. Quando você vê um vídeo perfeitinho, é porque tem uma equipe muito grande por detrás, editando, organizando. O meu não, do jeito que eu gravo aqui no celular, eu já envio para você e vai chegar aí no seu aparelho, vai chegar no seu canal. Vem comigo. Por que oratória? Por causa da instrução. A instrução e a educação, ela passa pela oratória. Ela é comunicada. E eu coloquei aqui os três maiores veículos de instrução da história, dos últimos 2000 anos para cá. Esses são os três. Primeiro, eu coloquei a igreja. Por que eu coloquei a igreja? Exatamente porque eu estou no Brasil, eu estou no Ocidente. No Brasil, a igreja chegou primeiro que a escola. Aliás, quando a igreja chegou, ela trouxe a escola. Quem educava aqui eram os padres, as freiras, as madres. Quem educava aqui era exatamente a igreja. Porque por muito tempo, os governos, eles fugiram de investir na educação. E até hoje eles fogem. Quando eles podem cortar algum valor da educação, é lá que eles cortam mesmo. Eles não cortam o salário deles. Eles cortam aqui, da educação. Já é histórico no Brasil. Então, como os reis, eles tinham os padres interessados em ensinar, então deixava que a igreja ensinasse. Refiro isso à igreja católica. E como que a igreja católica ensinava? Os padres ensinavam através do quê? Da oratória. Eles falavam, eles se comunicavam. Depois, eu estou falando do Brasil, aí vem a escola. Mas em muitos lugares essa ordem aqui é diferente. Primeiro a escola, depois a igreja. Mas vamos pegar, por exemplo, aonde a ordem é diferente, na Turquia, na Ásia Menor, nos dias de Paulo, na cidade de Éfeso. Antes da igreja chegar lá, a igreja, no modelo que Jesus ele educou os seus apóstolos para fazer, a igreja naquele modelo, no modelo que Paulo ministrava, antes dessa igreja chegar lá, já tinha uma escola. Atos capítulo 19, o verso 9, você vai entender que Paulo é o único apóstolo que aparece na Bíblia ensinando em uma escola. Então já tinha uma escola. Como que a escola trabalha? Oratória. Tanto seja a igreja, ou seja a escola. Ela trabalha com o quê? A oratória. A oratória está associada à instrução. Como você vai educar as pessoas, vai ensinar as pessoas se a sua comunicação não é boa? Quantas vezes eu encontro líderes, pastores, que mergulham de cabeça nos livros, nos cursos. Quando eu pergunto, já fez quantos cursos de oratória? Nenhum. Aí na hora de passar o conteúdo, não conseguem. Advogados que não conseguem passar o conteúdo. Médico que não consegue sequer passar instrução e informação para o paciente, porque ele se perde todo. Poxa, mas por quê? Ele não é inteligente? Ele é muito inteligente, esse médico. O advogado muito inteligente. Esse teólogo é muito inteligente, porém,
ele desprezou a oratória. Como que ele vai instruir, como ele vai ensinar sem ter o domínio da oratória? E terceiro, veículo de instrução e de educação poderoso é a imprensa. Esse daqui é terrível. Depois que a imprensa foi criada, e o ser humano conseguiu produzir milhares de livros, milhares de literatura e popularizar o papel escrito, meu Deus, o mundo, ele cresceu como nunca antes, a imprensa. E Paulo, ele já trabalhava com as cartas, mas você vai entender que muitas coisas que estão imprimidas, elas foram primeiro faladas. Isso eu te mostro na Bíblia. O livro de Deuteronômio que você tem hoje na Bíblia, ele não foi escrito primeiro, ele foi falado. Depois de falado, foi escrito. Ah, Jesus, as parábolas. Está achando que Jesus escreveu as parábolas e os apóstolos foram, os discípulos, e colocaram ela no papel? Não. Primeiro, Jesus falou, depois foi escrito. Então a oratória está literalmente ligada à igreja, à escola e à imprensa, ou seja, os maiores meios de educação que existem estão todos associados à oratória. Por que estudar oratória? Por que dominar a oratória? Por que ser bom na arte de falar em público? Exatamente porque você vai ter o poder da instrução. Essa semana eu conversei com um amigo e ele falava do seu professor, do seu mestre. Ele dizia: pastor, meu professor é um gênio. Eu parei para ouvir o professor. E de fato ele é um gênio. Mas quando o assunto é oratória, uma vergonha. Ele não sabe passar o que ele pensa, não sabe passar o que ele estuda, ele não sabe passar o conteúdo que ele tem. Eu observei aquele professor e pensei: é perigoso esse homem morrer e levar esse conteúdo com ele, porque ele não sabe como distribuir e tem que estudar oratória. Deus te abençoe abundantemente. Fique na paz do Senhor.